Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Pão Diário Cast, aqui é a biblioteca do Pão Diário, onde todas as semanas nós temos uma live diferente, né? Nós trazemos aqui novidades. Uma semana a gente traz um programa trazendo aí conteúdos relevantes, outro a gente traz autores de livros, trazemos livros que são lançados que pode ajudar na tua fé, na tua caminhada de fé com o Senhor Jesus. E hoje, para essa live, a live muito legal. Eu tô com duas pessoas muito especiais. Um tá lá em São Paulo, outra lá no Rio. Eu tô aqui no Sul, mas todo lugar tá frio, então todo lugar tá bom. E nós vamos estar nesse bate-papo aí te convidando para ficar com a gente aí durante uns 40 minutos, onde você vai conhecer um pouquinho mais sobre um homem que foi muito usado por Deus e tem marcas muito profundas e que você tenho certeza irá gostar de conhecer um pouquinho o que é o pastor Moody. Mas para falar de um tema tão relevante como esse, eu vou convidar aqui meus dois amigos, o Adriel e o Marcos Simas, que foram quem idealizaram esse projeto junto com o Pão Diário, que fizeram toda a seleção de conteúdo para eles se apresentarem um pouquinho e vocês conhecerem eles. Depois nós vamos ter um tempo para mergulhar um pouquinho na vida de Moody e depois nós entramos aqui no conteúdo do livro. Marcos Simas, seja muito bem-vindo. Até que enfim eu consegui te trazer aqui numa live, hein, Marcos? É, verdade. Eu já até estive presente aí na sede da editora, mas não tive essa oportunidade. Então, eu já trabalho há mais ou menos 31 anos, quase 32, cada vez que eu vou fazendo as contas, vai só aumentando. Só aumenta. E interessante quando você passa da primeira década, segunda, terceira, você fala, caramba, já passou um bocado de tempo. É, eu trabalho como editor de livros e Bíblia já há mais de 30 anos, né? Eu trabalho com Uhum. algumas editoras, mas sempre trabalhei como editor responsável, editor-chefe, gerente editorial, até diretor de marketing comercial eu já fui no passado, há 25 anos. Benção. E você trouxe muitos livros bons, inclusive pela Mundo Cristão, você estava na Mundo Cristão, o Mark Carpenter, o Renato já esteve com a gente em lives aqui, nossos grandes amigos, né? A gente tem grandes parcerias lá com o pessoal da Mundo Cristão. Trouxe alguns para Mundo Cristão, para CPAD, para várias editoras, na verdade. E hoje eu trabalho como diretor de direitos internacionais de uma agência de livros cristãos. Então, consequentemente, eu acabo trazendo livros para várias outras editoras, mas diz Uhum. respeito à negociação de direitos autorais. Ah, especificamente sobre, não sei se eu já posso falar, sobre a Pode, e esse devocional. Ah, eu conheci a série, né, porque você me mandou alguns exemplares, né, e eu curti demais a de Paz da Igreja. Paz da Específico, Igreja, Spurgeon, né? Não sei se você é, tem o Billy Graham, Moody também, que a conheço gente... todos, conheço todos, Aham. não tenho todos, mas especificamente Paz da Igreja eu fiquei lendo diariamente, né? E achei espetacular, e aí senti um pouco de lacuna, assim. Eu vi que a gente acabou negociando alguns outros autores, né? E eu pensei, poxa, o Moody, que é um cara importantíssimo. Eu morei em Chicago uma época, né? Ah, Tendo o tempo que eu verdade. era editor responsável da revista Cristianismo Hoje, que era Christian Today, aqui no Brasil, e eu fiquei lá um ano e meio em treinamento dentro da Christian Today. E uma das Hum. igrejas que a gente visitava com alguma frequência, eu cheguei a conhecer o pastor, que era o pastor presidente da época, era a Moody Bible Church. Uhum. Que Então, a fica em Moody, Chicago. em Chicago, fica ali pelo, não sei se eu posso dizer, o centro de Chicago, né? Uhum. E é uma igreja que tem uma presença marcante na história da cidade por causa do incêndio de Chicago, e aí o Moody, Uhum. a igreja também foi afetada com o incêndio e tal. Também lembrei do meu tempo de seminarista, né, em seminário batista, e quando aprendi as histórias dos heróis da igreja. Então, eu senti falta do Moody e, juntamente com o Adriel, a gente verificou aí algumas possibilidades de conteúdo do Moody, que tinha bastante coisa escrita. E quando a gente fez o projeto para executar, apresentou a você e você aprovou, né? Então, no caso É, específico, o Moody foi uma lacuna. Agora é surpreendente, né? Porque você não tem devocional do Moody que a gente saiba, pelo menos, Adriel.
você esteve mais de perto com tudo. Nem lá fora, né? É. Nem lá fora. E é Eu não, surpreendente. não localizei ainda. E é surpreendente que o Moody é o criador da Moody Publishers, que é uma grande editora norte-americana que não tem um devocional dele. Olha Então, só. a gente o projeto conseguiu o conteúdo para poder fazer a redação e a apresentação para vocês. Né? Olha que top, hein? O Marcos Simas, além de ser o grande parceiro aí do Pão Diário, né? Assim como ele disse, também da CPAD, que é a Casa Publicadora da Igreja Assembleia de Deus, Geográfica, Mundo Cristão, diversas outras editoras, ele tem nos ajudado a buscar os grandes devocionais do mundo e trazer para o Brasil, né? Então, nós temos que, você trouxe para nós também o do Dia a Dia com Jonathan Edwards, Marcos. Nós Os temos também puritanos. ali Dia a Dia com Calvino, que nós lançamos ano passado, que já está entre os 3 mais vendidos da série, devocional excepcional. Dia a Dia com os Puritanos também, você trouxe para nós. Então, assim, é show de bola, é show de bola. É bênção, bênção a gente poder trazer conteúdo tão relevante aqui para o público brasileiro. O Adriel, e você fala um pouquinho para nós aí, quem é o Adriel aí nessa área de livros? Você está em São Paulo, Jundiaí? É pastor? Como que é? Boa tarde, Edilson, Marcos, boa tarde aos nossos espectadores. Bom, a minha carreira na mundo editorial é recente, eu tenho 53 anos de idade, mas ela começou aí uns 5 anos atrás, exatamente quando eu conheço o Marcos Simas. O Marcos é um homem muito generoso e é basicamente um cara muito atento quando percebe vocação, inclinação. Eu sou teólogo, trabalho com teologia, sou professor de teologia, formado em teologia e história. Também tenho mestrado e doutorado em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. E foi lá, fazendo processo seletivo para o doutorado, que eu conheci o Marcos, figura muito agradável, já chegou conversando com todo mundo, como todo bom carioca, já esbanjando simpatia, e todo mundo nervoso, e ele lá batendo papo, mascando chiclete. E ficamos amigos. E foi ali no decurso das disciplinas, batendo cabeça, estudando, um lendo o texto do outro, que ele me convidou para participar de um outro projeto com ele. E aí a gente foi desenvolvendo nossas conversas e ele tinha essa ideia de fazer uma recuperação histórica de alguns personagens e basicamente o Moody é o que estava ali em primeiro lugar. E me desafiou a fazer esse trabalho, né, como historiador, como teólogo. E foi uma grata surpresa. Então, hoje eu trabalho em outros projetos com o Marcos, estamos cheios de sonhos, desafios. 53 anos não ajudam muito, 55 do Marcos, acho. Queria ter energia dos 20 e Dois poucos. garotões, tem muita Rapaz, energia. mas E experiência, estamos né? aí com vários sonhos, inclusive a respeito do Moody, né? Temos outras ideias de conteúdos, porque foi muito bacana, foi uma experiência muito legal a recuperação do Moody. Então, hoje eu trabalho como editor assistente na editora Geográfica e agora, a partir desse projeto, também me tornei parceiro com vocês. Está sendo uma honra muito grande poder trabalhar com vocês e estar aqui, né, falando desse projeto que a gente espera de todo o coração. A gente fez com muito coração para abençoar a igreja brasileira, para abençoar nossos leitores e leitoras, né? Amém, amém. E eu sou de origem pentecostal, né? Aham. Cresci no mundo pentecostal. E o Moody era uma daquelas personagens que a gente tinha pouca literatura, mas ouvia falar muito, né? Eu acho que o Moody pode ser elencado entre os nossos heróis da fé, digamos assim, contemporâneos mais recentes, né? Da tradição histórica evangélica pentecostal, né? Que tem essa coisa. Para nós, então, ler o Moody, Edilson e ouvinte, para mim, para minha experiência, né, com 53 anos de idade, crescido num mundo eclesial muito intenso, que é o mundo pentecostal, o Moody ecoava frases, ou melhor, eu ouvia meus pastores, meus antigos pastores lendo o Moody. Então, falas inteiras, frases inteiras, é como se eu estivesse ouvindo eu estava ouvindo uma linguagem muito comum para mim. Olha que eu estava trabalhando com um texto em inglês do século XIX. Porém, doutrinariamente, devocionalmente, e toda a intensidade daquele sujeito, né? A gente vai falar um pouco dele, ecoava para muito o meu mundo.
né? O mundo que eu fui criado, o Uhum. mundo a partir do qual eu concebi a fé, a eclesiologia e tudo mais. Legal. Adriel, quando a gente está falando aqui da pessoa de Moody, né? O Marcos já citou para a gente ali do Instituto Moody em Chicago, que é uma das grandes marcas para o mundo, né, Marcos? Eu acho que É. Moody ali durante a vida dele, ele formou muitos pastores, aquela preocupação em formar liderança para, né, abençoar mais e mais pessoas. E essa é uma marca muito forte dele, né? A gente está falando aqui desse devocional maravilhoso que é o Dia a Dia com Ficou lindo, Moody. Nós fizemos hein? aqui em duas Parabéns. apresentações. Vou mandar para vocês aí, Marcos e Adriel, é que chegou essa semana passada. Esse Lindo, aqui é uma lindo, lindo. capa couro, vem com Almofadada, né? Com douração. almofadada, ficou super bacana. Vocês estão de E parabéns, esse Edilson. é um capa dura, com a borda aqui em ouro, arredondada, bem diferenciada, para trazer um conteúdo à altura, né? Um conteúdo que é tão alto, tem que ter uma apresentação legal. E assim, tem gente que gosta muito de comprar esse formato, esse tamanho, já que é fácil, prático para ler, para pôr na sua biblioteca. Mas esse devocional, a principal marca dele, quando eu comecei a ler, eu não conseguia parar, gente. Eu sou apaixonado por devocional, né? Você falou que você é de origem pentecostal, aí o Marcos Batista, eu sou presbiteriano, então devocional para mim, desde que eu nasci, minha mãe já lia, né? Então a gente é apaixonado por devocional. E eu leio todos, assim, né? Os nossos ouvintes aqui também, que seguem as redes do Pão Diário, na rádio, nas redes sociais, a gente sempre está alimentando com diferentes devocionais, porque cada pessoa às vezes está num momento diferente, né? Primeiro livro que a gente lançou dessa série, o Spurgeon, aí a completar 5 anos, já está alcançando 200 mil cópias vendidas. Depois nós já lançamos na sequência, creio que foi Tozer, depois Corrie ten Boom, Billy Graham, Paz da Igreja, Jonathan Edwards, que é um texto mais profundidade, o Billy Graham, um texto mais fluido, bem gostoso, assim como se ele estivesse falando com a gente, né? E o ano passado o Calvino de volta, voltando na profundidade, as escrituras, os puritanos também com aquela questão do servir ao Senhor. E agora a gente vem para Moody. Eu, quando comecei a ler Moody, eu senti como o meu pastor do meu lado, sentando aqui falando, Edilson, vem cá, Isso. vamos conversar aqui sobre esse tema. E eu quero ler um devocional aqui, Adriel, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso do texto. Mas o primeiro devocional selecionado, gente, a batalha de todo cristão. E o Moody vem e coloca aqui para a gente que quando nós nos convertemos, nós conhecemos a Cristo, muitos pensam que a batalha já está ganha. Então, eu já ganhei, estou salvo, está tudo certo. E Moody vem e diz: não, quando você se alista lá no exército, o que acontece? Aí você vai treinar as armas, você vai treinar o campo, né? Você está apenas sendo preparado para a batalha que vai vir. Né? E quando vir a batalha, você vai estar preparado para esse enfrentamento. Muita gente não sabe disso, e quando vem a batalha, ele não está preparado, ele fica assustado, falando: puxa vida, né? Será que Deus não está comigo? Gente, olha que interessante. E ele vem mostrar esse texto, que é o texto ali de João, né? 1 João 5, 4 a 5, né? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Então, assim, todos os devocionais eu começava a ler e vinha aqui a habilitação de Deus, o pastor menino, maravilhoso amor, abra o seu coração. Então, assim, cada dia eu acabei lendo 30 dias logo da primeira hora, porque assim, agora eu vou ter que ir voltando. Você sentiu isso, Adriel, quando você começou a selecionar o texto? Porque o Marcos falou ali no início que o devocional Dia a Dia com Moody não existe em nenhuma parte do mundo, foi criado a partir de vários textos de Moody, vocês selecionaram, nos deram essa ajuda, né? A gente não precisou ler lá 30, 40 livros, vocês foram lá e trouxeram para a linguagem devocional. Vocês sentiram isso também do pastoral? Bom, você mencionou, vou responder primeiro com o Marcos, eu sei que ele também tem coisas para falar, ele tem uma experiência com o Moody também, mas eu vou falar da minha parte. Primeiro ponto, eu não selecionei, eu não ordenei cada um dos 366 devocionais assim propositalmente na ordem que eles estão, seria um trabalho muito grande,
Mas eu te garanto que esse primeiro não entrou aí por acaso, eu lembro até da fala, olha, Marcos, eu acho que esse aqui é ideal. E se você leu do dia 31 de dezembro, também, ele é proposital, ele está lá para fechar essa reflexão. Isso eu fiz com muita clareza. E sim, a gente trabalha com textos, boa parte desses textos, Edilson, são inéditos para o leitor em português, para a leitura em português. Eles não estão traduzidos. E tinha tanto material que a gente faria inúmeros outros devocionais com o que a gente tem de material do Moody. Ele é um cara excepcional para o tempo dele. A gente sabe que não tinha as facilidades de hoje para escrever e publicar, até porque ele trabalhava sem parar. Eu ia selecionando e falava, onde que esse homem arrumou tempo para escrever tanto no mundo como o dele e na vida como o dele? E, particularmente, esse devocional tem uma questão muito importante, um fundo histórico muito importante. Por que ele está falando da batalha de todos os cristãos? A gente tem que lembrar que o Moody trabalhou fundamentalmente na segunda metade do século XIX. E o que você tem ali na entrada, na primeira parte dessa segunda metade do século? A batalha, a Grande Guerra Civil Americana, da qual o Moody participou intensamente, viu muitos jovens sofrerem e morrerem, e viu muitos meninos que ele ajudou se alistarem para as batalhas. Ele era capelão extraordinário. Ele trabalhou como capelão para os dois lados da guerra, não para um lado só. Que legal. Ele era excepcional. Então, essa ideia de batalha, ela é muito forte para o dia a dia dele, para o mundo que ele está vivendo. Então, ele traz isso para o mundo cristão, para desafiar cada um de nós, no sentido de que não acabou a guerra, não. Você entrou numa batalha, entendeu? E ele, ao longo dos seus textos, explica bem o que é essa batalha. Mais para frente eu falo um pouquinho sobre isso. Que mundo em batalha é esse para o Moody? Então, eu acho importante lembrar que quando a gente acabou, o Adriel acabou a redação e a gente foi fazer aí a conferência, né? A gente procurou realinhar, inclusive, a questão dos temas, para ter cada mês você não ter muita repetição de tema em alguns pontos. E teve mês que a gente fez questão de fazer uma sequência, eu me lembro, né, Adriel, sobre santidade, se eu não estou enganado, né? Resolveu deixar uma sequência de propósitos, tipo uma semana sobre santidade. Né? Assim, a gente fez bastante mexida na questão dos títulos também, a gente mexeu com algumas coisas para poder o título ficar mais adequado ao texto. Mas eu acho que é importante lembrar que o Moody, quando a gente acabou a redação, mais o Adriel até na redação do que eu, a gente conversou e a sensação que eu tive, o Adriel teve, né, foi que a gente estava em mãos com o texto de um pastor. Tranquilamente. Porque a gente sabia, claro, eu já publiquei comentário bíblico, já publiquei Bíblias de estudo, mais de 10 e tal, livros de teologia e vários outros tipos de obras, 600 obras mais ou menos, eu trabalhei como editor responsável. Mas, no caso do Moody, havia sempre uma preocupação da parte dele, e aí por isso Adriel fala de que ele conseguiu uma proeza, né, que é ser capelão dos dois lados, servir os dois lados, porque era alma de pastor, cara. Alma de pastor não entra em polêmica teológica, e teve momentos que a gente foi discutir texto, né, Adriel, que a gente falava, vem cá, isso aqui está arminiano ou está calvinista? Tem hora que ele está meio... Mas o que é? Porque a essência da alma dele, e aí a gente ficou feliz por esse momento de polarização aí no Brasil, né, de que muitos se excluem, muitos excluem outros. O Moody, e inclusive alguns pastores de líderes evangélicos acabam entrando nessa, e o Moody conseguia servir a dois lados porque ele tinha a consciência de um serviço maior a Deus que permitia dialogar com os dois lados. Agora, vocês imaginem, gente, o que é o camarada conseguir servir a dois lados que literalmente se matavam. E ser respeitado, né, para ser o capelão, né? Porque... Olha, esse sujeito era uma ave rara, né, como diz aí a questão, né? Então, foi fantástico perceber isso, né? Lembra, Adriel? Bom, acho que eu posso citar aqui, nós fizemos também uma Bíblia de estudo, que vai sair em breve,
E quando a gente foi fazer o prefácio da Bíblia de Estudo, ou coisa parecida, né, Adel? Desculpa, é tanta obra que eu trabalho com que eu confunde as coisas. Mas eu me lembro dessa parte que a gente pensou assim, cara, não dava a sensação de que isso aqui podia ser a Bíblia de um pastor? Os comentários bíblicos, que são muito mais volumosos do que a Bíblia, do que o devocional, você via tanto coração de pastor em tudo, porque o sujeito para ter foco era Moody. Quer dizer, eu sou fã do Billy Graham. Tinha um foco. De vez por outra, eu ouço as mensagens dele aqui no podcast da Associação Billy Graham Internacional. É surreal a simplicidade, objetividade das mensagens do Billy Graham. Sim, quando ele acaba de pregar, eu aposto que a maioria pensa assim, isso aí até eu podia pregar. A questão toda é que ele tinha um foco impressionante. É assim, salvação de almas. Moody era cuidado, salvação e cuidado de almas. Então, é uma questão diferente de outras Bíblias, de outros devocionais, de outras Bíblias de estudos e livros que eu trabalhei, que você via no autor a intenção de passar teologia, doutrina, comportamento e etc. O Moody não. O Moody é um coração pastoral o tempo todo, né? Eu acho que isso transparece no devocional também. Vocês colocaram aqui na contracapa do livro uma frase de Moody, né? Nós precisamos ler a nossa Bíblia, fazer estudos bíblicos, sermões e aulas bíblicas, para que possamos nos apossar da palavra de Deus. Tem muito a ver com isso que você está falando, né, Marcos? Você conhecer a palavra, caminhar próximo para você conhecer e ajudar os outros, né? A gente pode dizer que essa foi a grande marca também de Moody, né? Porque até hoje o Instituto Moody, hoje o sonho de qualquer pessoa é fazer um doutorado, fazer estudos no Instituto Moody, né? Que é a grande referência nessa parte, né? Então, Mas olha só lembrando que o Moody, além do Instituto Moody, que é um lugar espetacular que eu visitei em Chicago, um missionário amigo já falecido me levou para conhecer, o Moody também criou, ou pelo menos a partir do ministério dele se criou, a Rádio Moody, a Moody Radio de Chicago. Então, eu não poderia dizer que naquela época, possivelmente, né, acho que já tinha rádio naquela época, e pode ter sido criado pelo próprio Moody, porque além do Instituto Moody, ele criou um outro instituto, se eu não me engano, em Massachusetts, se eu não estou enganado. Né? Northfield. Northfield é Massachusetts, é isso? É Massachusetts, mas é uma pequena cidade, na verdade, onde ele foi criado, né? Então, mas ele criou um instituto para meninos e um instituto para meninas. Então, e no Instituto Moody de Chicago, quando eu visitei, a minha sensação, porque eu visitei no mesmo dia o Instituto Moody, a editora e a rádio. A sensação e vontade foi, se eu pudesse voltar anos atrás e tivesse vindo estudar aqui, nesse ambiente. Porque, para mim, pelo menos, o ambiente me trouxe boa memória. Né? Acho que um pastor que cuida tanto da sua cidade, que é reconhecido pela cidade, porque o grande incêndio de Chicago, ele queima também a igreja. A igreja atual já é uma reconstrução. E o pastor que eu conheci, que era o pastor titular, também um autor famoso, eu não sei se vocês têm livro dele, é o Erwin Lutzer, que é um dos grandes pastores famosos dos Estados Unidos, que aposentou-se há um tempo. Eu fui almoçar com ele, inclusive, no dia do aniversário dele. E é uma igreja assim que tem forte influência na cidade até hoje. Então, a cidade de Chicago, claro, você tem Al Capone, você tem e tal, mas tem Moody. Você tem a história da cidade. Cara, isso aí é um peso espetacular. Adriano, agora, quando a gente fala do material em si, essa composição, quando a gente foi trabalhar lá com os devocionais de Spurgeon, era bem complicado, porque cada sermão de Spurgeon tem de 12 a 16 páginas, né? E muita profundidade, a gente trazer para um devocional e não entrar no meio do texto, né? Porque tinha que ser o Spurgeon falando. Foi um trabalho muito complexo para nós, né?
Com o Moody também você teve essa sensação? Você teve que pegar textos longos, livros, ou você selecionou por temas e daí você puxava aquela pensada, olha, aqui encaixa tal coisa aqui. Como é que foi essa montagem ali dos textos para tornar um devocional? É sempre um grande desafio, né? Como você disse, editorialmente é complicado, porque a gente tem como premissa manter a originalidade e, Uhum, fundamentalmente, não interpolar, não colocar nada nosso no texto. A gente faz ajustes, pequenos uhum, ajustes gramaticais para dar continuidade nas ideias. Quando eu estava trabalhando com o texto do Moody, havia algo que, para mim, inicialmente parecia uma dificuldade, mas que acabou se caracterizando numa facilidade do Moody. O Moody pensa através de histórias. Ele hum, usa ilustrações. Essa foi, na verdade, uma grande marca do Moody. Ele pregava e escrevia sempre baseado em experiências de vida e ilustrações. Isso vai aparecer no texto, o leitor vai se deparar com várias pequenas histórias. Até durante o nosso processo de edição, eu deixei alguns textos com diálogos, que eram uhum. diálogos que o Moody fazia, uma das nossas revisoras falou, Adriel, não dá para suprimir. Eu falei, olha, eu vou evitar, né, para deixar um texto mais corrido, mas a gente precisa manter alguma coisa, porque é assim que o Moody pensa, é assim que ele se expressa. Uhum. Ele contava um diálogo que ele teve com um sujeito num trem, e aí ele, então, aplicava uma verdade. Então, isso acabou ajudando, porque eu me concentrava em torno das ilustrações, a maior parte do Que tempo. legal. E aí Entendeu? fluiu, né, fluiu muito. Ficou, assim, gostoso de ler, e até a escolha dos títulos, assim, ó, "Revestido pelo sangue", "Quem está alegre canta", "Onde está o seu tesouro", né, então cada página, uma Isso. mulher A, a, indiferente, a a grande força técnica motriz da para vida. a técnica para a gente desenvolver esses títulos foi tentar sempre achar no conteúdo do texto a motivação para o tema, né? Então, Legal. necessariamente a frase do título não está expressa dentro do texto, mas ela salta do texto, não o contrário, né? A gente não põe o Aham. título e sai correndo atrás do tema, a gente pega o texto que a gente elaborou e salta um título relacionado a ele. E nesse sentido o Moody ajudou. Ele ajudou porque todo o tempo ele está vigorosamente empregando imagens em suas falas que nos colaborava para que a gente chegasse a esse ponto de onde cortar, onde finalizar, não é? Uhum. Que legal. Ô Sempre em ô torno de alguma ideia dele. ô Simas, agora, você falou sobre a marca ali do Billy Graham, né, o grande evangelista, a gente sempre lembra dele evangelizando, tal, você, né, conhece muito de tantos outros escritores. O segredo que você diria do Moody seria essa questão, você falou de ele evangelizar, mas cuidar, mas um cuidar próximo como um pastor à distância, perto. Qual que você, na tua visão, é o segredo assim dele conseguir ter essa entrada tão grande e ser tão fácil entender Moody? Eu acho que era pela proximidade que ele tinha das pessoas de fato, né? Porque Uhum, uma coisa que você observa hoje, até com as mídias sociais, é que muitas vezes você tem o alcance de um monte de gente, mas você não tem proximidade de pessoas, né? Aquele era um outro tempo, né? Você não tinha que uhum, estar próximo de pessoas, né? E você era a melhor maneira de você se comunicar era naturalmente no salão da igreja, lá que eu não sei como é que era no passado, mas aqui eu visitei, é enorme. Eu imagino que a do passado também fosse tão grande quanto. E, se eu não estou enganado, era um dos maiores prédios de Chicago no seu tempo, se eu não estou enganado. uau, Então, também vale destacar que nós estamos falando de 200 anos de independência do Brasil. O Adriel pode me confirmar melhor essa questão que eu vou falar agora, de que um brasileiro ilustre visitou o Moody, né, cara? E o Moody cita isso na obra. E, se eu não me engano, o brasileiro também cita em algum lugar que esteve visitando o Moody, que é o Dom Pedro, né? Pedro hum, II Dom Pedro visita II. o Pedro II sério? Que visita Moody, legal. menciona o imperador do Brasil teve aqui, papapá, papapá, papapá. É isso, Adriel? É, Você que o Dom Pedro II estava em uma viagem aos Estados Unidos, ele estava em Nova York e ouviu
que o evangelista Moody estava, ele era católico, ele nunca deixou a religião católica, mas ele tinha uma simpatia pelo protestantismo, né? O Dom Pedro. E ele ouviu que Moody estava realizando uma série de conferências em um teatro de Nova York, e ele foi assistir o Moody numa tribuna de honra em cima, assim, e o Moody se dirige a ele, tá? No meio da mensagem, o Moody olha para ele e diz assim: até mesmo um grande imperador tem que se dobrar ante eu fico até emocionado, ante o verdadeiro Deus. E conta a história que o imperador acena com a cabeça. Uau! Que legal, olha só, que bacana. Isso eu não sabia. A gente tem aprendido essas coisas, Marcos. Esse ano, o ano passado, a gente lançou Calvino e a gente aprendeu que foi o único reformador, né, que teve um vínculo diretamente com o Brasil, que mandou logo que descobriu o Brasil, né, um grupo para cá de pessoas, inclusive tem ali a confissão de Guanabara, né, que foram os cristãos ali que fizeram só confissão de fé antes de morrer e tal. Então, olha só, Calvino, né, um dos únicos ali reformadores, teve um vínculo diretamente com o Brasil. Agora a gente aprendendo que Moody, de certa forma, né, imperador Dom Pedro II, né? Dom Pedro II. Dom Pedro II. Também um vínculo aí, né, que era o imperador daqui, visitando Moody. Que legal, né? É Olha, história viva, né? Você sabe que eu descobri esses dias que eu tenho, nos meus muitos livros aqui, eu tenho uma biografia do John Pollock sobre o Moody. Esse tempo todo eu não tinha nem mencionado para você. Poxa. Eu recebi a nova biografia dele lá no Instituto Moody, exatamente, que eu te mandei, mas a do John Pollock eu não tinha me apercebido. Tanto livro tem aqui, eu fui procurar um livro, achei a biografia lá, falei, caramba. Mas o John Pollock também fez biografia do Billy Graham, tá? Você vê que esse Moody, ele tem um certo valor histórico dentro dos Estados Unidos, né? Nossa. Porque o cara biografou Billy Graham e biografou Moody. E se você pesquisar um pouco na internet sobre John Pollock, ele é um cara bem respeitado nas biografias, né? E acho assim que... Fala. Não, eu queria, só para não perder o timing, essa pergunta que você fez para o Silas, eu também queria dar uma contribuição sobre essas duas ênfases, né, do Moody. Ele é o evangelista e ele é o pastor, né? Como que isso se complementa? Bom, quando o Moody sai de Boston e vai para Chicago, ele toma um impacto muito grande com a pobreza. Ele fica assustado com as periferias, o sofrimento das pessoas, e ele se engaja em projetos sociais. Você tem fotos, se o nossa ouvinte pesquisar na internet, tem fotos de Moody com crianças passando fome, em situação de rua, e ele se engaja profundamente. Então ele acredita que a igreja precisa fazer alguma coisa. Mas ele, ao desenvolver sua teologia, ele se convence intimamente que a única forma de fazer isso é por meio do evangelho e por meio da igreja. Então, ele tem duas ênfases muito claras que balizam a vida dele. Nós temos que trazer o máximo de pessoas para Cristo e temos que preparar o máximo de pessoas para ir para o mundo. É assim que o mundo vai mudar, é assim que os Estados Unidos vai mudar. Não é através de política, de projetos sociais, isso tudo deriva, mas é pela igreja. Ele acredita que a igreja é o instrumento de transformação social. Então ele vai trabalhar para trazer o máximo de pessoas, evangelismo, e vai trabalhar para o máximo de pessoas ir de volta para o mundo trabalhar, pastorados. Então, aquilo que o Marcos disse, ele não é um pastor, ele prega muito, mas inclusive, esse é o calcanhar de Aquiles do Moody. Ele não teve uma preparação formal. Ele luta o tempo todo, o espinho da carne do Moody é ele se achar despreparado. E esse é um dos motivos que ele usa anedotas, ele usa ilustrações, porque ele não se considera um grande orador. E é justamente aí que ele fica mais conhecido. Isso que é interessante, né? Mas é por isso que esse jeito de falar com todos, né? A acessibilidade, né? Exatamente. Então é por isso. Ele era antropólogo, né? É bom lembrar que Billy Graham, de formação, era antropólogo, né? Billy Graham era antropólogo. Ele fez aquele instituto de teologia que se fazia nos Estados Unidos nos 5, 6 décadas atrás, 7 décadas atrás. Você fazia um instituto bíblico, mas você ia para a sua graduação formal. E no caso, ele era antropologia.
Mas o que ele tinha? Paixão, foco, né? Assim como o Moody, paixão e foco. E não se, Uhum. e não se deslumbrava com as ciências humanas. Eu acho que esse também é um diálogo interessante dele, você Muito percebe? interessante. Era um cara que se deslumbrava com as ciências humanas. E é bom lembrar que, vamos lá, Adriel, você que é o homem da história, vai me confirmar ou não. Estava próximo ali dos tempos de Darwin, porque o Dom Pedro é do tempo de Darwin, não é isso? 150 Exatamente. de Darwin, 160 Não, anos. é isso aí. O contexto, é a ebulição Ele era, do pensamento secular no século XIX, né? Uhum. e o foco dele era evangelização e E Moody transformação. não se impressiona, viu, Edilson? Moody não se Hum. impressiona. Moody faz uma crítica direta, é um texto pequeno, mas ele faz uma crítica direta ao comunismo. Ele cita Marx e Uhum. critica o comunismo. Mas não pense você que ele era apaixonado pelo capitalismo, não, porque ele também tem suas críticas a certos aspectos do capitalismo que ele acreditava que agrediam os princípios bíblicos, como a usura e Uhum. outros. Então ele é crítico. Para ele é muito claro. O reino de Deus vem Uhum. através da igreja, a igreja precisa ser pura para expressar esse reino e ponto. Por Isso aí. isso, pregação, santidade, evangelização, oração o tempo inteiro é tema dele. Ele E é não foge a isso. interessante esse ponto que você trouxe, porque é justo o mandamento, né? Ir de pregar o evangelho, discipular e ensinar Para essas ele é isso aí. coisas, né? Jesus disse, ensinar essas coisas que eu tenho vos dito. E o que Jesus estava dizendo? Que devia se cuidar das crianças, do órfão, que devia amar o próximo como a si mesmo. Isso da transformação através das pessoas, né? Do corpo, dos cristãos que conhecem, sabem quem eles são, quem eles Exatamente. servem, e vão para impactar o mundo. E impactar o mundo não sendo mais um grande, simplesmente influencer, né? É. De palavras, mas através de atitude, né? Do viver mesmo, né? Excepcional, E excepcional. aí que ele se torna crítico do liberalismo teológico. Ele é crítico do liberalismo Uhum, teológico, mas não necessariamente por firulas teológicas, mas porque esvazia. Porque esvazia. Para ele, isso daí acabou, esvaziou o testemunho, pôs dúvida naquilo uhum, que é nosso cerne de fé, ele chuta. Como ele é crítico também do denominacionalismo, ele põe para fora. E como ele é crítico da polarização calvinismo-arminianismo, ele sai fora, uhum. como o Cima já citou. Ele não quer saber dessas coisas. Para ele, isso aí é Sim. desgaste de energia e perder tempo. É. E uma coisa interessante, Adriel, porque ele não é um homem só de palavras, né? Como você disse, ele vai lá ajudar as crianças, os pobres, mas a vida dele é toda assim, né? Eu lembro de um trecho da biografia dele que diz que quando ele foi morrer, perguntaram para ele: o que você vai deixar para os seus filhos? Ele vai deixar, eu vou deixar o que eu tenho, que é o tesouro maior, que é Jesus Cristo, que é a razão e a força para todas as outras coisas, que era a Uhum, fé dele, né? A coisa mais exatamente. preciosa. E daí a gente pensa, né? Poxa, a gente sempre, às vezes, preocupado com tesouros, patrimônios, né? Olha, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo, a casa da praia, vou deixar aquilo, aquilo. Mude fala, ó, o que eu tenho de mais precioso que eu posso deixar, eu vou deixar. É a fé, Exatamente. né? É É a por minha isso fé em que Deus, e o mesmo Deus que me sustenta vai sustentar a minha mulher e vai sustentar meus filhos. Olha. ele morre na mesma cidade que ele nasceu, no interior, rodeado de amigos. O ofício dele é feito, o ofício do funeral dele é feito por Scofield, por ninguém menos que Uhum. Scofield. Uau. Mas ele morre ali, no mesmo nível que ele estava. Só outra coisinha interessante que estava passando, sim, mas lembrar que o Moody também trabalhou com mídia social, tá? Quando ele Sério? fazia quando ele Oh, fazia as cruzadas, break news aqui break do Pão news. Diário. Quando ele fazia as cruzadas dele, ele desenvolveu uma ideia das carroças missionárias. Então, eram várias carroças puxadas a cavalo. Vamos lembrar, você ainda não está no tempo do motor a explosão, a combustão. Carroças missionárias para distribuição de livros e bíblias, todas adesivadas, escritas dos lados, assim. E tem uma foto na internet, mas não lembro se é na internet ou num dos livros dele, eu acho que é num dos livros dele, ele sentado numa delas, e com aquele sorrisão dele, porque ele espalhava essas carroças por todos os lados para atrair as pessoas para as conferências, para as cruzadas. Uau! Que excepcional! Quanta coisa legal a gente está ouvindo aqui do Simas e do Adriel. Para o pessoal que está entrando aí na rádio, nas redes sociais, a gente está falando aqui desse livro que o Pão Diário lança, que é o Dia a Dia
com o Moody, né? Você vai ter a oportunidade de caminhar todo ano aí lendo os devocionais de Moody, caminhando com esse pastor excepcional que nós estamos falando aqui. Ele acabou de chegar, esse livro agora, nós estamos falando no mês de setembro, chegou semana passada, é o devocional aí para 2023, mas é claro, você vai poder começar a ler a qualquer tempo. O meu eu já comecei a ler já em setembro agora, então eu termino em setembro do ano que vem. Mas nós estamos falando aí, sugando um pouquinho do Adriel e do Simas sobre quem é Moody, o segredo de Moody, como ele escrevia, e a gente aprendeu muita coisa aqui hoje, hein? O grande pregador aí que exortou o imperador Dom Pedro II que até o imperador, né, deveria aí se curvar. Se curvar ao verdadeiro Deus, né, ao verdadeiro Rei dos Reis. Ô, Edilson, uma coisa sobre Vamos a lá, questão Simas. do pastor. Veja você que há uma diferença entre pastores celebridades e pastores servos, né? Uhum. Ele era uma categoria de pastor servo que era uma celebridade, tanto que o imperador do Brasil vai lá para vê-lo, mas não se considerava como tal, porque o seu propósito realmente era pregar aquilo que ele acreditava que era a missão que Deus havia dado para ele, não como celebridade, mas como alguém que tinha uma missão importante a cumprir, né? Missão, então, né? Ele era uma ferramenta mais para o reino, né? Interessante. Sim, mas e você tem escrito muito sobre isso, né? Eu tenho, desde lá da época do Cristianismo Hoje, a revista, o Christian Today, que você trabalhava lá, sempre uma das preocupações suas foi a gente entender, né? Quem nós somos, a quem servimos e nosso propósito, né? E aqui um exemplo vivo, né? De alguém, né? Quantos homens ali do século XIX sempre eles se tornaram grandes, né? E atravessaram séculos justamente porque a preocupação deles não foram ser celebridade, né? A preocupação deles era um foco na missão, focaram na palavra de Deus e ficou. Por quê? Porque a palavra de Deus fica, ela permanece, ela gera frutos, né? E aí, Adriel, falando assim do jeito de escrever do Moody, você falou dessa linguagem pastoral, jeito simples de escrever, de contar aqui coisas do seu dia a dia. O que assim, em todo o devocional, mais chamou a atenção, assim, que quando você terminou de juntar 365, você falou, uau, esse tema aqui eu aprendi de novo para mim, isso aqui realmente mudou também a minha fé. Teve alguma coisa assim que chamou e você poderia compartilhar com a gente, que você se lembra? Eu vou compartilhar a partir de uma experiência que o Moody conta, que eu acho que deixa mais interessante, que aparece em algum devocional também, eu tenho certeza. Moody faz uma pregação num certo dia na igreja de Chicago, e ele diz assim ao final, olha, vá para sua casa e pense no que eu te disse. Era algo sobre as pessoas se decidirem por Cristo, no sentido de, estou aqui, Senhor, eu quero que o Senhor me use, estou aqui, eu entendo o meu lugar, uma decisão, não é? No sentido do seu lugar em Cristo, que, como nós já dissemos para o Moody, a conversão resulta em serviço, amadurecimento e serviço. Se saiu daí, tem algum problema com a sua fé. É simples assim, muito pragmático, muito focado. E as pessoas vão embora e não me lembro agora se na mesma noite ou no outro dia, não, na mesma noite, ele escuta um sino. Ele não dá muito, um sino tocando na cidade, ele não dá muito valor. Quando então ele ouve a segunda vez, ele descobre que é o incêndio de Chicago. E a maior parte das pessoas que estavam ali, ele nunca mais volta a ver. Uau. Então ele diz literalmente, eu nunca mais vou fazer isso. A partir daquele momento, ele decidiu que ele sempre provocaria as pessoas a uma reação imediatamente. Então, isso pode entrar num nível de criticidade por alguns, no sentido de, precisa fazer apelo, não precisa, mas a gente tem que entender o que está por detrás do pensamento do Moody. Ele acreditava que aquela experiência da pessoa com a pregação precisava resultar em uma reação imediata. Então, por quê? Por causa do seu senso de urgência. Então, ele, a partir desse momento, ele muda toda essa ênfase e ele diz literalmente, eu nunca mais pedi para ninguém pensar em nada depois. Pensa agora. Exatamente. Pensa agora e resolve agora.
É por isso que ele se torna tão contundente nas mensagens dele. Pô. E aí, então, o que me marcou? O senso de urgência do Moody. Uhum. Esse senso de urgência, ele aparece quando o Moody realmente tem uma experiência com Cristo e ele carrega esse senso de urgência até o último dia de ministério dele. Ele estava no meio de uma cruzada, ele não aguenta mais, ele tinha um problema cardíaco, ele já sabia que tinha, e ele é trazido de volta para casa e acho que 15 dias depois ele falece, não me lembro muito bem o prazo. Então, assim, ele carrega esse senso por toda a sua vida. Tudo que ele fez, todos os períodos da vida dele foram marcados por esse senso de urgência da obra de Deus. E eu acho que a gente perdeu isso. Não, eu, você, nossa geração, nosso tempo, não carrega tanto mais essa ênfase que o Moody. Eu acredito que o leitor e a leitora vão detectar, e eu acredito também que vai impactar suas vidas. Se eles abrirem o seu coração para ouvir o Moody, a partir dessa perspectiva que a gente está colocando aqui, eles vão se dar conta de como ele nos exorta a esse senso de urgência. Isso foi o que mais ficou para mim. Eu percebi. As primeiras mensagens, lendo as primeiras 30, eu percebia que ele dá o devocional, mas ele te chama, né? Ele te chama para ação. Muito interessante. Sempre. Que legal. Isso não foi muito difícil de fazer, porque a ênfase dele é permanente. Marcos, e você, Marcos? Você aí como editor aí de mais de 600 obras, bíblias, fico muito feliz, viu, Marcos? Você sabe que eu sou seu fã, eu sempre fui, desde a época que você foi da Mundo Cristão, tantas outras editoras, a contribuição que você traz para o Brasil, porque o Marcos, Adriel, ele é uma pessoa excepcional, não estou puxando o saco aqui não, mas o Marcos, eu fui para o Rio esse tempo atrás, e ele falou, você conhece Arraial do Cabo? Você conhece Búzios? Você conhece tal coisa? Eu falei, não. Ele falou, então, vamos agora. Ele pegou o carro, desceu, levou a gente lá, voltamos à tarde, porque ele queria que a gente via o pôr do sol no Arraial do Cabo, o pôr do sol mais lindo do mundo, né? Esse senso que ele tem de relacionamento, né? Escuta só, esses dias atrás eu consultei ele um detalhe, né? Detalhe sobre o mundo editorial. Ele falou assim, você já olhou no Google? Eu falei, meu amigo, quando eu consulto você, eu já olhei o Google, eu já olhei enciclopédia, agora é o meu Google particular do mundo editorial. O conhecimento que o Marcos comporta é muito grande, é uma experiência muito grande. E eu fico muito feliz pelo Marcos aí estar aí tão ativo no mercado brasileiro, né? E hoje, olha como Deus preparou ele, né? Em grandes editoras aí na Casa Publicadora Batista, Mundo Cristão, hoje produzindo para Casa Publicadora da Assembleia de Deus, Geográfica, Pão Diário, tantas outras, e tantas obras tão relevantes. E o que eu gosto do Marcos é que ele fica empolgado, né, com as obras. Ele sempre fala, cara, eu tenho isso daqui, olha só que tal esse projeto Moody. Nós precisamos que o leitor brasileiro entenda esse pastor, que se apaixone por Moody, porque muitas vezes não se apaixonou porque não conhece. E a pergunta para você, Marcos, como é, assim, você não pegou ainda, estou te mandando, tá, essa semana, mas como é para você, assim, trazer Moody, a expectativa? Uma cópia? Quando eu fui em junho, você mostrou uma cópia. Aquela lá tinha sido impresso na China e mandaram de avião só para a gente ver a cor e tal, né? Mas agora a gente está aqui com uma quantidade grande, está indo para livrarias do Brasil inteiro, já está pipocando ali, a adesão foi gigantesca, os livreiros, muitos pastores de igreja, né, que conhecem aí, porque teve acesso ao seminário, ao textos de Moody. E a pergunta para você e aí, o que você acha que vai ser, né? Qual a expectativa desse material colocado para o cristão brasileiro que gosta, apaixonado por Jesus e quer crescer aí a semelhança de Cristo? O que você espera? Olha, Dilson, assim, bom, eu sou filho de costureira semi-analfabeta com um professor de matemática que começa a estudar aos 24 anos de idade, com 33 é formado em matemática para poder recuperar o tempo perdido. Meu primeiro livro, eu li com 12 anos, foi um livro que eu fui obrigado a ler na escola. A Montanha Encantada, autora Maria José Dupré. Olha que eu lembro. Coleção da Ática. Eu estava na 6ª série, se eu não me engano, ou 7ª série.
Só que eu não tinha um hábito de leitura em casa, a gente não tinha esse tipo de coisa. Eu morava em Arraial do Cabo, cidade pequena, família deseducada no sentido da literalidade, né, ou da literatura. Uhum. Com 14 anos para 15, eu tenho uma experiência de conversão, e aí um amigo, hoje pastor batista, Júlio César, ele me dá uma série de livros para ler. Quais são os livros que ele me dá? Contrabandes de Deus, Uhum. Ivan, e me dá também a Contrabandes de Deus, Ivan e Refúgio Secreto. Cara, o que esses livros tinham? Os grandes clássicos mundiais de literatura cristã. Que eu tenho até hoje, eu tenho os livros ainda aqui. Né? Eu tenho mais de 5 mil livros em casa e esses livros estão aqui no meio. Detalhe é que a autora do Ivan foi minha professora de inglês quando eu morei em Chicago, a Myrna Grant, foi uma professora minha e da família de inglês. Foi emocionante. Eu disse para ela: olha, você me alcançou numa cidade minúscula lá no interior do Brasil. Que legal. E aí, então, assim, eu tive impacto não de uma literatura de reflexão, mas uma literatura de histórias contadas. Uhum. Se você olhar o Billy Graham, o Moody e alguns outros, a vida inteira eles contavam histórias. Mas por quê? Porque havia toda uma maneira de experimentar a vida cristã, que alguns pastores às vezes jogam para a teoria. Eles eram da prática, daquilo do dia a dia que eles mesmos passavam. Viver em Cristo, né? Então, assim, para mim, quando a gente consegue colocar uma literatura que conta histórias, ela é uma literatura que mostra, Adriel, como historiador, talvez confirme o que eu estou falando, você mostra a realidade dos fatos ali. Você mostra o seguinte: aquilo que aconteceu com o outro pode acontecer com você. Aquilo há 50 anos pode ser experimentado por você hoje. Por quê? Porque essa é uma linguagem fácil que todo mundo pode entender. Linguagem de homens como Moody, como o Billy Graham e outros que nós já tivemos. Corey ten Boom, né? Você citou Refúgio Secreto aí. Eu me lembro que quando eu dei para o meu filho o livro Ivan, ele ficou encantado. Eu falei: engraçado, né? 20 e tantos anos depois, meu filho ficou encantado com o mesmo livro. Né? Então, assim, eu acredito muito no poder da literatura, por isso que eu trabalho alegremente com isso. Né? E aquilo que você falou, eu acho que porque eu acredito e eu experimento, bom, basicamente eu acordo e fico lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo. Eu leio 4 livros ao mesmo tempo, um pouquinho de um pouquinho de outro. Quando eu estou lendo aquela literatura muito árida, muito densa, muito reflexiva, eu gosto de pegar também um livro mais devocional para ler. Eu li a obra de Francis Schaeffer todinha, que eu havia lido, sei lá, 20, 30 anos atrás, né? Tempo de seminário. Então, eu espero que esse devocional ele consiga fazer as pessoas ouvirem a voz de Moody pela leitura. Né? E com a vantagem de você não precisa ir para a igreja ouvir o Moody pregando todo dia, também não daria mais, mas você vai ouvi-lo dando uma mensagem todo dia. Quando você tirar o seu momento devocional, você vai ouvir o Moody falando todo dia alguma coisa. Eu acho que é um privilégio, né? Ouvir homens como o Moody, né? Então, a minha esperança é essa, que as pessoas consigam ouvir um pouquinho de Moody por dia. Acho que a gente fez um exercício de leitura, né, Adriel? Daria 10 minutos de leitura, não é isso que nós fizemos exercício? Exatamente. 10 minutos. 10 minutos de leitura diária. É bem para o devocional ali, separar uns 20 minutos, né? Investir um tempinho diariamente aí em ler e refletir e orar, né? Colocar-se Sempre diante orar, de né? Deus. E para quem tem aquele hábito de uma vitamina por dia, essa é uma vitamina espiritual por dia. Tem lá o One a Day ou 365 dias, como é que lá? É o Centrum ou One a Day. E é verdade, né, Marcos? O pessoal aí fica tão preocupado com o corpo, né? E tem que comer orgânico, que tem que fazer isso, que tem que comer menos carboidrato, é low carb, é não sei o que, não sei o que, e de repente fica com o come muito espiritual carboidrato teológico, fraquinho, né? aí já viu, né? Teológico aí dá problema. Então vamos pôr aí o whey protein aí na sua vida diária, né? Gente, olha, muito legal esse bate-papo com vocês, dá vontade de ficar a tarde inteira aqui falando sobre os grandes clássicos da literatura, falando um pouquinho mais sobre Moody, mas eu sei que vocês também são atarefadíssimos aí, tem uma agenda puxada, mas eu quero agradecer vocês. Para o nosso leitor que está nos acompanhando aqui,
eu quero convidar você para ir lá no app do Pão Diário, baixar. Lá nós temos também 7 dias desse devocional disponível, aquela leitura de 7 dias, para você, enquanto compra o teu livro, já vai lendo lá. Já está disponível nas livrarias online, na maioria das livrarias do Brasil, aí a gente já está enviando, nos próximos 10 dias vai estar chegando, vai na livraria que você gosta, já faça a encomenda lá, e vai ser benção para a sua vida. E é muito legal, creio, Adriel, para dar de presente também, né? Eu acho que Com ele certeza. funciona para o pastor, funciona para o jovem, Para funciona todos para nós. todos, né? Ele é um devocional muito do dia a dia mesmo. Gente, olha, muito obrigado, viu? Obrigado por esse tempo aí, Adriel, por trazer tantas informações novas de Moody, o Marcos aí por falar sobre o mundo editorial, trazer também um pouco de informação de quem foi Moody, a expectativa aí de como servir ao Senhor que Moody tinha, né? E nos deixar aí com o coração aquecido também, com vontade de sair com esse senso de urgência que Moody tinha, né, levando a palavra de Deus, o amor de Deus e a prática diária de fé, né, e de vida com Deus. Um prazer, muito obrigado, viu? Obrigado por nos prestigiar aí e publicar por Pão Diário, né, fazer esse projeto junto conosco. Obrigado. Eu que agradeço, principalmente, a oportunidade de participar de um projeto tão edificante quanto esse, que já foi edificante na sua construção, e a gente acredita que vai edificar tantas pessoas que vão tê-lo em suas mãos. Muito obrigado. Amém. Amém. Marcão, grande abraço. Um abraço a todos aí, obrigado aí. Abraço Deus a todos que abençoe nos vocês. assistem. Até a próxima. Deus abençoe.